E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pós-jogo, tudo que é a mídia esportiva, o pessoal lá da ESPN falaram após a vitória do São Paulo, grande vitória do São Paulo, por sinal, em cima do Tadieres. Um bom jogo, assim, um bom jogo de futebol, um jogo muito bom. Não teve grandes chances o tempo todo, mas foi um bom jogo. A gente vai estar assistindo tudo isso aí, beleza? Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim atingir a meta de 4 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, então se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho aí, não custa nada, é de graça e me ajuda pra caramba, beleza? Ó, a gente vai estar vendo o pós-jogo, vai estar assistindo tudo que eles vão falar aí. No final do vídeo eu volto, trazendo a minha opinião, trazendo os meus comentários. A gente vai pegar os principais pontos aí pra gente estar debatendo aqui. E vou dar a minha opinião sobre Luciano e sobre Juan. Então se você quiser saber aí, assista até o final. Créditos e direitos autorais eu estou deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Da Copa do Brasil, de quem ele ganha e como ele ficou marcado aí de ser um time que compete muito. Então acho que vai se aproximando disso, com mais qualidade até com o trabalho do Zubeldia. Termina bem a primeira fase, mas vamos voltar naquilo que o Jean falou, parece cansativo. Não foi brilhante, venceu, primeiro colocado, talvez não tão atrativo para quem queria ver o grande jogo, mas venceu, isso que importa. Sim, sem dúvida. É um São Paulo que termina a fase de grupos maior do que quando começou. Isso é fato. Sem dúvida, até porque começou do jeito que bem começou, menor. Né? A gente até estava conversando, Jean, recentemente, fazendo um intervalo de jogo nas nossas redes sociais lá, e foi o jogo contra o Barcelona, né? E eu perguntei para você, o São Paulo que, com jogadores voltando do DM, com o Lucas, com esse elenco mais à disposição daqui a 70 e poucos dias, é um São Paulo que chega para o mata-mata, a uma expectativa para jogar de igual para igual com todo mundo, para poder derrubar favoritos, inclusive um São Paulo que vai chegar com essa tendência mais forte para as oitavas de final. Você falou assim, não diria que vai chegar na primeira prateleira, né, para brigar, esse aí vai ser campeão, mas que vai ter esse enfrentamento de igual para igual com todo mundo, diferentemente do que muita gente dizia no começo. É isso. Você continua com essa análise? Eu continuo. Quando eu digo primeira prateleira, eu digo muito olhando para o Campeonato Brasileiro. Claro, claro. E para mim é aquele que acaba exigindo mais do elenco, uma troca, né, uma constância no jogo que não sei se o São Paulo vai ter tão rapidamente com o Zubeldia. Porque o São Paulo não tem sido brilhante, de fato, mas eu acho que o São Paulo tem vencido jogos porque ele tem merecido vencer. Então ele tem jogado o suficiente para ganhar os seus jogos. Acho que até que a partida de hoje, como o Pedro falou, primeiro tempo, no fim das contas, um pênalti, né? Bela jogada do Nestor, mas um pênalti meio bobo acaba deixando a situação mais cômoda, mais confortável para o São Paulo. Porque o Tadieres, de fato, estava dificultando as coisas. Mas, assim, todos os jogos do São Paulo que ele vence, ou quase todos, eu chego à conclusão no fim do jogo que fazia sentido o São Paulo vencer por aquilo que ele produziu. Foi o São Paulo, né, que vinha e que vem ainda sofrendo com ausências importantes, importante demais a volta do Lucas, que para mim é o jogador mais técnico, aquele de mais capacidade nesse time do São Paulo, inclusive o Rames, para quem quiser ainda acreditar em Rames. O Bidner não está aqui, ainda bem que senão começa a tremer. Você acredita em Coelhinho da Páscoa? Então. Tá. Mas acho que assim, o Lucas é um retorno muito importante, com o Luciano jogando bem, e ainda você tem peças importantes fora, né? Quer dizer, algumas que vão demorar, Pablo Maia, o Wellington Rato, um jogador importante. Então, é um São Paulo ainda desfalcado, mas já forte. E eu acho que, assim, para mata-mata, assim, para mata-mata é aquele time que ninguém vai querer enfrentar no sorteio. Porque pode ser Copa do Brasil, pode ser Libertadores. É um time que ali com os seus 11 melhores, focado naquele jogo especificamente, sem ter que dividir atenções. Eu acho que é um time que pode eliminar qualquer um. Aí, para mim, é primeira prateleira, no sentido de que tem a capacidade grande até de eliminar qualquer outra equipe. Pode ser um time mais bem formatado e sólido, como é o Palmeiras. Pode ser um time mais técnico e com jogadores mais renomados, como é o Flamengo. Aí, acho que no mata-mata tudo fica muito igual. Por isso, talvez até imagino que esse possa ser o caminho do São Paulo para a temporada. Uma priorização muito clara em relação às competições de mata-mata e, claro, levar o brasileiro em alto nível, porque o time e o elenco têm condições disso. É um espírito que passa muito pelo treino. Também porque o Luciano fez um gol bonito e talvez o goleiro tenha tido um pouco de colaboração, muito dependendo da forma como se vê.
eu ia mandar uma mensagem para o Fernando Praz. Toda vez que existe essa dúvida, eu mando uma mensagem. É a melhor fonte possível. Eu mando uma mensagem para o Praz. E o que ele fala, eu falo. Acabou. Porque senão, né? Não é isso? É mais ou menos como... É bom é mais ou menos ele entende um pouco mais. É mais ou menos como a Renata Ruel. O que você achou desse momento da arbitragem, essa decisão? Ela, não, foi o erro. É assim. E não deu tempo porque o gol saiu no final do jogo, a gente já estava aqui, mas amanhã eu mando a mensagem para ele. O São Paulo hoje foi melhor, o São Paulo conseguiu um resultado que tem alguns símbolos, nunca tinha vencido esse adversário. Sim. O técnico nunca tinha perdido para esse adversário. E é mais um jogo em que a competitividade foi inquestionável desde o início. São Paulo não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Não sei se o Lucas, pelo lado direito, funcionou como o Zubeldia gostaria que funcionasse. Mas a vontade de ganhar, não no sentido de queremos raça, essa coisa, nada disso, mas saber como se comportar competitivamente, estrategicamente para ganhar, esse time sabe porque o técnico incutiu isso nos jogadores. Em conteúdo ele deve ter muito, porque as coisas mudaram muito rápido né, a partir da chegada dele. Hoje você olha para o time do São Paulo com trocas, com substituições, alguns jogadores contribuindo, você acha que o elenco é melhor do que você pensava antes dessa comissão técnica chegar. Exatamente. E isso é um sintoma claro do treinador. Mas antigamente, antes do Zubeldia chegar, você não tinha essa noção, você não tinha essa impressão do elenco do São Paulo. Hoje você tem. E eu só tenho não é uma dúvida, nenhuma crítica, não é nada disso, só uma observação. Um jogo antes da estreia do Zubeldia, que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, quando o São Paulo foi dirigido pelo Milton Cruz, fora de casa, o melhor jogador em campo foi o André Silva. E o Zubeldia estava no estádio. E ali você falava, o São Paulo contratou esse jogador numa oportunidade e ele é um cara que está fazendo diferença. Sumiu. O que se fala é que o Zubeldia gosta mais do Juan. E aí são escolhas de um técnico. Você não tem o que questionar. Acabou de tocar num ponto importante aí. Esse Juan é assunto. E não é isso que eu estou fazendo. Eu não estou questionando. Eu só acho curioso que um jogador que meio que pedia a passagem na chegada da comissão técnica não tenha mais aparecido como... E as impressões em relação ao jogo do André Silva eram ótimas. Sim. A gente falou, não, ganhou a titularidade. Até na época do Carpini, ele... Mesmo não jogando como centroavante também. Isso. Então, assim, é algo que... Principalmente não jogando. Principalmente saindo da área. É algo só que eu acho que é legal a gente conversar, porque né, dentro dessa ideia André, do elenco bom, ele está aí. É um ponto importante, porque quando ele começa com o Zubeldia, a gente fala, bom... Isso aumentou até o nível de críticas ao Carpini, mesmo o Carpini já tendo deixado o São Paulo. Verdade. Tá vendo? Não aproveitava o cara tá indo bem pra caramba, tá vendo? Com o Zubeldia tá tendo oportunidade. Só que agora tem o Juan. Inclusive falando com o São Paulo, porque tem um pessoal, os torcedores do São Paulo, eles têm uma certa desconfiança com o Juan, né? Há um tom de críticas com relação ao Juan, mas o espaço que o Juan tem com o Zubeldia, ele está aproveitando, gente. Hoje fez uma bela jogada ali no primeiro tempo e tal, não resultou em gol, etc. Mas ele tem sido importante. Faz sentido para você o Juan de titular desse time? Na verdade não é titular, né? Tá aguardando a vaga do Caleri. Mas tá chegando, tá tendo oportunidade. Tendo oportunidade, mais do que o André. Então, quando o Jean estava falando, assim, falou aqui, mesmo não jogando como centroavante, eu fiz a observação, principalmente não jogando como centroavante, porque ele vinha realmente pedindo passagem no time, vindo de trás. Isso. Né, com o Caleri na frente. Acontece que, nesse espaço, ele enfrenta as concorrências de Luciano e Lucas. E aí, para ele, fica difícil. Na cabeça, eu estou tentando entender dessa forma, na cabeça do Zubeldia, ele é o jogador que vem de trás. E rende melhor vindo de trás. Só que ali ele vai disputar espaço com outros jogadores que estão à frente dele. E ele, quando vai para a centroavância, isso, se é que você me permite... Claro, por favor. Ele não consegue ter o mesmo desempenho. Ele já jogou ali, mas também não respondeu. Eu acho que é importante ter elenco. O Zubeldia, ele monta uma equipe muito consistente, não é uma equipe vistosa, mas é uma equipe que
tem a bola, que é muito intensa para recuperar essa bola e que tem os caminhos pré-definidos para chegar ao gol. Trabalha muito o lado de campo. Trabalha muito com aproximação, 2, 3 jogadores pelo lado do campo para fazer essa bola chegar na área. E por isso é fundamental que você tenha jogadores dentro da área, dentro do que ele pensa que vão entregar, assim, de saber qual é o posicionamento correto, que espaço atacar. E eu acho que na cabeça dele, para essa posição, é o Caleri. E depois do Caleri, ele enxerga o Juan mais capacitado para esse movimento que ele espera. Mas não é descartável um jogador como... Numa temporada que a gente tem tantos jogos, tanta demanda, não pode descartar o André. Eu acho assim, primeiro que seria legal que a gente pudesse ouvir o Zubeldia a respeito, né? Que fosse feita uma pergunta específica sobre... Mas é muito raro. Né? É raro, mas se feita... E ele é um cara que para esse tipo de pergunta, isso que eu ia falar. Ele é hermético. Não, então eles respondem... Você vai ter dele aquela... eu acho que os técnicos internas. estrangeiros de maneira... Não, mas eu acho que os técnicos estrangeiros de maneira geral... Eles falam mais sobre essas coisas. Mas então, esse de repente... Então, não sei, assim, eu acho que poderia ser feita a pergunta para a gente tentar entender e, de qualquer maneira, William, o que eu acho é que, de fato, o André, ele jogou mais, ele jogou melhor, às vezes até aberto, nem vindo de trás, mas jogando até aberto, mas aí a concorrência é maior pelo lado do campo, até porque o Lucas está jogando por ali também, enfim. Mas eu acho que é muito pouco ainda. A gente viu muito pouco, tanto de um como de outro. O número de jogos dos dois, tanto do Juan como do André Silva nessa temporada, né, são poucos jogos para a gente ter uma conclusão. Não é que nem vai perguntar para você, o Cavani é melhor jogando aqui ou ali. A gente vai saber responder, sem dúvida, onde o Cavani funciona melhor. Até falando do Cavani que fez 12 gols nos últimos 14 jogos, né? Só para lembrar, aquele cara que começou mal. O Cavani 24. Só para a gente lembrar, né? Então eu acho que as decisões dos treinadores em casos como esse, em que a gente tem tão pouco material de base para analisar, elas têm que ser respeitadas. Então, se ele acha que o Juan é o cara que vai funcionar lá melhor por um motivo ou por outro, claro que seria legal ouvi-lo. Mas eu acho que não dá pra gente contestar muito aqui baseado em meia dúzia de jogos que a gente assistiu de um ou de outro, porque o cara tá trabalhando com esses jogadores todos os dias e as amostras que a gente tem aqui são muito poucas. Sim. A gente tem duas imagens aí de confusão, né? Meu Deus. Final do jogo, né? Para variar, né? Vamos lá. Primeiro, o glorioso goleiro do Tajeres, no intervalo do jogo, né? Arrumando confusão com a polícia. Vamos jogar a imagem, olha lá. Vai lá, o árbitro tá ali, vai na conversa, ele vai lá conversar com a arbitragem, porque é o seguinte, teve o pênalti, né? E o pessoal do Tajeres reclama de um pênalti a favor do Tajeres, inclusive, antes de terminar o primeiro tempo. E aí ele vai lá reclamar da arbitragem e ele começa a treta com a polícia. Entender qual Esperto, né? E até para complementar, William, a informação do Diego. Complementa aí, por favor. E do Afonso, que ele e outro jogador foram levados para prestar esclarecimento. Depoimento agora, após o jogo do Jequirim. Então, é isso. E alguém tem informação do que ele está reclamando com o policial? Porque assim... Me parece que ele vai reclamar do juiz, aí não gosta que o policial interpela ele. Que o policial interfere e tal, não sei etc. se com mais truculência ou menos truculência, aí começa a briga dele com o policial. A reclamação era puramente com a arbitragem, isso é fato. Porque eles reclamaram de um pênalti para o Tajeres. Tá? No final do primeiro teve um pênalti para o São Paulo, foi muito pênalti, né? E depois um suposto pênalti para o Tajeres. Bom, aí essa reclamação que vai com a arbitragem. E aí vem a polícia lá protegeu o árbitro, né? E ele começou a bater boca com o policial, foi isso. Com os policiais. Olha lá, olha isso, gente. E assim, a forma truculenta como ele já chegou com o árbitro, já surpreende não ter sido expulso, inclusive. Já surpreende o goleiro não ter sido expulso. Ficou até uma expectativa na volta do intervalo se ele tomaria algum tipo de cartão que seria. E é uma burrice, né? Porque nós estamos falando de um time classificado para a próxima fase. Quer dizer, exatamente. É um time que, inclusive, perdeu um jogador no final da partida, expulso. Um lance absolutamente desnecessário ali, uma confusão desnecessária, e vai desfalcar a equipe nas oitavas de final da Libertadores. Então é completamente estúpida a decisão de agir dessa maneira. Tem mais uma cena, cenas lamentáveis, né? Vamos lá. Momento cenas lamentáveis.
que gerou a expulsão. Exatamente, vamos lá. Aí tem a confusão. Depois do gol do Luciano já, né? Exatamente. Já no finalzinho. Exatamente. Ó. Aí tem esse lance, ó. Aí, ó. Aí começa a treta. Aí fecha o tempo, empurra um jogador do São Paulo, começa o bate-boca, isso aí já estava nos acréscimos. Aí que gera a expulsão que o Jean falou. Até o Zubeldia foi lá tentar apartar, tirar os jogadores dele da confusão, porque afinal de contas, né? São Paulo estava ganhando o jogo, se classificando em primeiro, podia ser prejudicado aí no meio da confusão e tal, então foi lá apartar, tirar os jogadores dele de lá. O importante é não entrar nessas confusões, né? Exatamente. Quando você está classificado, quando você está... Claro que assim, a expulsão ainda foi por aí, ó. É com o Eric ali. Convenhamos também. Né? Mas o árbitro escolheu ali um para... Porque na realidade, ó, se a gente for ver bem o lance, começa o bate-boca, aí tem um empurrão, olha lá, vai o Eric. Não acertou o rosto necessariamente, né? A famosa cena que acerta ali, põe a mão no rosto, agora é o hábito, né? Põe a mão no rosto e cai. Mas o jogador do Tadieres ali foi expulso. É agressão ao Eric. Ainda que a expulsão possa ter sido exagerada, assim, é uma estupidez agir dessa maneira, gerar essas confusões num jogo que já estava completamente resolvido, já estava 2-0 para o São Paulo. São Paulo já tinha a liderança, o Tadieres já era o segundo colocado, então realmente o time argentino foi mal, né? Certas coisas são complexas, né? Ontem no jogo em Itaquera, o Corinthians ganhava por 3-0 na hora da substituição do Paulinho, o Carlos Miguel foi dar a faixa de capitão para o Paulinho entrar. Os caras queriam arrumar confusão porque o tempo estava passando. Estava 3-0 o jogo. Minuto 80, alguma coisa virar assim. o jogo. 3-0 resolvido, uma homenagem, né? Jogadores do Racing realmente incomodados. São Paulo não era exatamente o dono do jogo com a bola no pé no segundo tempo, mas era um time que sabia o que estava fazendo, não sofria. O Tadieres tentava, um time muito bem organizado, é bom que se diga. O Tadieres, porque talvez muita gente olhe e pense, Boca, que não está na Libertadores, mas River, vou olhar para o Racing, também não está, vou olhar para quem? Estudei, não. Olhe para o Tadieres. O trabalho é interessante, o time é muito bem arrumado, então tenta fazer alguma coisa, faltava qualidade, tinha o São Paulo tranquilo. Aí é o que eu falo. E aí começa muita ligação direta, sabe? Começa a chegar, já o gol do Luciano no final do jogo, mas também de muita criação. Mas o São Paulo, diante de um time bem armado, não sofreu, controlou, não teve a sua melhor atuação, mas vinha vencendo, parecia que sabia que ia vencer, e aí tem esse gol, o Luciano tira da cartola ali no final. Então, o São Paulo, se dá para dizer que começa tropeçando, questionado, troca de treinador, termina maduro, olhando para o que é o elenco. Cagliari voltando, Zubeldia com capacidade, quando a gente joga, aqueles 75 dias lá para o mata-mata, é o São Paulo que pode chegar forte. E talvez quando tem a derrota no primeiro jogo do Tadieres, não sei se todo mundo imaginava que ia terminar em primeiro, chegando uma projeção positiva lá para frente. E é um São Paulo gigante, é um clube acostumado a esse tipo de ambiente e um grupo que no ano passado acostumado a enfrentamentos. Já falou em enfrentamentos, o time está acostumado. Um time acostumado a enfrentamentos. É bom lembrar como o São Paulo chega à final da Copa do... Já comenta aí quem para você foi o melhor jogador na partida de hoje. Uma partida muito boa, por sinal. Ao contrário do que o cara falou aí, que não foi uma grande partida, eu achei um bom jogo de futebol. Porque assim, um jogo de futebol, por exemplo, Fluminense e Alianza Lima, 3-2. É um bom jogo de futebol? É um bom jogo de futebol, mas demonstra que as defesas são fracas. Sai um jogo que sai muito gol, demonstra que a defesa está fraca. O jogo do São Paulo e do Tadieres hoje, assim, taticamente foi um jogo muito interessante de se assistir. O São Paulo buscando furar a defesa do Tadieres, o Tadieres tentando encontrar contra-ataques no São Paulo. O segundo tempo já deu uma invertida, o Tadieres saindo mais e o São Paulo não conseguindo encaixar contra os contra-ataques. O São Paulo poderia ter feito o segundo gol mais cedo, sem sombra de dúvidas, com o tamanho dos espaços que o Tadieres deixou. Então, assim, eu achei que foi um bom jogo de futebol, um jogo emocionante, um jogo contra um time chato, um time encardido, um bom time do Tadieres, mas o São Paulo, assim, no geral, foi bem superior. No primeiro tempo, não conseguiu transformar, até conseguiu, mas assim, não em chances claras de gol, mas conseguiu fazer volume de jogo em algumas oportunidades. E no segundo tempo, o Tadieres saiu mais e o São Paulo não conseguiu aproveitar os espaços que o Tadieres deixou. Hoje, o Wellington, para mim, fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo.
jogou muito. Esse Wellington merece ganhar 600 mil por mês. O problema é, quantas vezes por mês nós vemos esse Wellington? Quantas vezes por mês nós vemos esse Wellington? Hoje ele jogou muita bola. Foi amarelado com 3 minutos e jogou o jogo todo amarelado e fez um grande jogo. Defensivamente marcou muito e ofensivamente marcou muito. O problema é que quando chega lá para cruzar na área, ele cruza na área de qualquer jeito. Mas fez um grande jogo, para mim o melhor jogo dele com a camisa do São Paulo, né? Vocês querem que eu fale agora? Vamos falar do Juan primeiro, depois a gente fala do Luciano. O Juan, cara, tem um lance que para mim que define o Juan. Já no segundo tempo, acho que ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, o Tadjeres está atacando e pelo lado direito. E o Juan tá lá atrás. Aí o Juan vai lá, dá um carrinho, toma a bola no campo de defesa. O Juan vai lá, dá o carrinho, toma a bola, solta a bola no Wellington. O Wellington dá acho que no Alisson. Essa bola volta pro Juan. Ele dá uma caneta no jogador do Tadjeres, sai no contra-ataque. O Lucas tá aberto lá na ponta com um espaço enorme. É só ele acertar o passe pro Lucas sair no contra-ataque na cara do gol. Ele toca a bola atrás do Lucas e mata o contra-ataque. Então esse é o Juan. É o cara que corre, é o cara que marca, é o cara que dá carrinho, é o cara que até consegue dar uma caneta. Mas na hora de acertar o passe pro Lucas sair na cara do gol, ele não consegue. É isso que define o Juan. É por isso que pra mim ele, assim, por mais que ele se esforce, que ele seja um cara que tenha garra, ele não tem condição técnica, ele não tem capacidade técnica. Deu 2 canetas no jogo. Tá, e na hora de ele dominar a bola ali na tabela, ele não consegue. Na hora dele fazer uma tabela e devolver a bola pro Lucas, ele não consegue. No contra-ataque, na hora dele virar a bola no Lucas, o Lucas ia sair na cara do gol. A defesa do Tadjeres estava toda desorganizada. Era só ele acertar o passe, ele tocou a bola nas costas do Lucas, cara. Não faz nem sentido isso. Então esse é o Juan. Eu sei que a torcida do São Paulo hoje foi lá e aplaudiu o Juan, beleza, pra dar força, pra dar moral pro moleque. Mas a gente assistindo ele erra muito. Mas erra demais. Ele erra domínio, ele erra posicionamento. A bola que é pra ele no fundo, ele não vai. A bola que é pra ele devolver, ele não devolve. Esse é o Juan, mas ele corre, ele marca, ele dá carrinho. Então assim, beleza, eu não vou criticar o moleque, mas é só pra vocês entenderem que esse lance é o lance que define o Juan. É o cara que dá o carrinho lá atrás, toma a bola, puxa o contra-ataque, mas na hora de acertar o passe pro Lucas não consegue. Essa é a grande questão. Em compensação, o Caleri, vocês viram a diferença que faz? O tanto que o Caleri segura, o tanto de bola que o São Paulo criou hoje com o Caleri. Depois que o Caleri entrou. É incrível. E agora vamos falar do Luciano. Sei que muitos de vocês são fãs incontestáveis do Luciano. Vocês amam o Luciano. O Luciano hoje, pra mim, junto com o Bobadilha, foi o pior jogador em campo. Mas ele fez um golaço no final do jogo. Só isso. O Luciano hoje fez uma partida ridiculamente fraca. Eu não sei que jogo que vocês assistiram. Se você acha que o Luciano fez uma partida incrível, a quantidade de passe que o Luciano errou, a quantidade de vezes que era pro Luciano acelerar o jogo e ele parou, a quantidade de vezes que era pro Luciano parar o jogo e acelerar, a quantidade de gols que o Rodrigo Nestor deu na entrada, na marca do pênalti, que o Luciano chutou errado e bate no gramado, e olha pro gramado, e levanta a cabeça, e levanta a mão, e puxa o short. O primeiro ataque do São Paulo foi pelo lado direito, uma jogada que foi do Igor Vinícius ali, teve uma tabela e tal, e tentaram infiltrar, a bola voltou pro Luciano, e assim, cara, a bola veio de um lado, é o básico do futebol, a bola vem do lado, você vira ela pro outro, e o Rodrigo Nestor tava passando completamente livre do lado oposto. O Luciano pegou a bola e puxou pra direita, e assim, quem entende um pouquinho de futebol sabe que o destro, ele consegue chutar de esquerda.
Mas um canhoto chutando de direita é uma negação. É incrível isso. Eu acho que a lei do futebol. Um destro consegue chutar de esquerda, mas um canhoto não chuta de direita nem a pau. E o Luciano puxou para direita e perdeu a bola. Quantas e quantos passes o Luciano errou hoje? Quantas vezes o São Paulo criou por dentro hoje? Nenhuma. Todas as jogadas de criação do São Paulo foram pelo lado esquerdo, foram pelo lado do Rodrigo Nestor. Todas. Por que será? Porque o Rodrigo Nestor, ele é um meia e o Luciano não. Ah, mas o Luciano fez um golaço. Beleza, realmente ele fez um puta golaço hoje. Fez um golaço. Mas isso não apaga que a atuação dele no jogo todo foi pífia. Foi horrível. Quantas e quantas bolas... Pô, quantas faltas o Luciano tentou cavar hoje? O árbitro, no começo do jogo, ele já avisou, ele já mostrou. Não vou dar faltinha, o jogo é jogo de homem aqui. E o Luciano toda hora queria cavar uma falta e perdia a bola. Ele tentava aquele passe que ele pisa na bola. Cara, teve o Luciano hoje, eu acho que ele matou uns 4 contra-ataques do São Paulo, que a galera tava saindo em velocidade. Que o Tadjeres atacava pouco, mas quando atacava, o Alisson tava roubando todas as bolas. O Alan Franco também hoje fez um jogo impecável. Incrível a atuação do Alan Franco hoje. E aí essa bola saía caindo no pé do Luciano e ele errava tudo, cara. O Luciano errou tudo que ele tentou hoje. A única coisa que ele acertou foi aquele chute de fora da área. Foi um puta golaço. Parabéns. São Paulo ganhou de 2-0. Hero of the match. Mas a atuação, a grande questão é, o Luciano não vai acertar esse chute todo jogo. O Luciano não vai. Quando a gente pegar um adversário, pô, a gente vai jogar contra um Atlético, lá na Arena MRV. Esse nível de atuação do Luciano que ele teve hoje, faz o São Paulo jogar com 1 a menos o tempo todo. Esse é o meu medo, não é o jogo de hoje. Não é ele ter feito o gol, pô, fez um puta golaço, mas eu já tô pensando no futuro. Olha o nível de atuação do Luciano hoje. Ele como meia é uma piada, é ineficaz. Ele como segundo atacante é um excelente jogador e já demonstrou isso várias e várias vezes. Várias e várias vezes o Luciano já demonstrou isso, que ele dentro da área, ele perto do centroavante, ele lá perto do gol, ele é diferente, ele é um cara foda. Mas armando o jogo, ele não consegue. E aí ele fica até o final do jogo, tá, beleza, fez um golaço, mas o que garante, o que eu mais penso é, se tivesse outro jogador na função do Luciano ali, o Galopo, ou mesmo traz o Lucas pro meio e coloca o Eric do lado de lá, ou o Eric na ponta e tal, tivesse outro jogador naquela função, a quantidade de aproveitamento que nós teríamos nessas puxadas de contra-ataque. O Luciano é lento, cara, o Luciano não é meia. O Luciano fez um puta golaço hoje, mas isso não apaga a atuação medonha que ele teve hoje. Ponto. Falei. Assim como o Juan, o lance que eu falei mais cedo, dele roubar a bola, dar uma caneta e errar um passe pro Lucas, resume o Juan. Eu não entendi por que o Zubeldia não colocou o Ferreirinha. O Eric tá entrando muito mal. Não tô gostando do Eric, ele tá entrando muito mal, errando passe e às vezes segurando a bola demais e tal. A sorte dele é que o Caleri tá caindo pro lado dele toda hora, né? Então flui alguma coisa, é o Caleri. Mas ao contrário do Ferreirinha, o Ferreirinha ele consegue fazer a jogada solo. Sozinho ele consegue criar uma jogada. O Eric não. O Eric ele precisa de associação. Então, eu não entendi muito bem porque ele colocou o Michel Araújo, que perdeu 2 gols incríveis. Um gol que eu acho que foi o Igor Vinícius, tocou para trás e ele conseguiu furar a bola. E depois o único cruzamento que o Wellington acertou, o Michel Araújo errou a cabeçada. Então, pô, o Michel Araújo é de sacanagem. Não dá para fazer uma coisa dessa. Antes da gente terminar o vídeo, só deixar uma ressalva aqui. O Alan Franco e o Arboleda jogaram o fino da bola hoje, assim como o Alisson. Jogaram muita bola. O Nestor também jogou muita bola. O Nestor é engraçado, né? O Nestor é aquele meia que joga, não da ponta para dentro, mas
da intermediária mais pra dentro. E hoje a jogada do pênalti ele levou pra linha de fundo. E o Nestor não é um jogador que costuma fazer a jogada de linha de fundo. Então, parabéns ao Nestor, tá jogando muito. E é isso. A gente criticou tanto o Nestor. Acho que a gente não criticou o Nestor, ou pelo menos eu nunca critiquei o Nestor pra ele sair do time. A gente criticava o Nestor pra ele jogar bola. Porque a gente sabia que do Nestor tem potencial. Eu critico o Juan para ele sair do time, porque para mim ele não tem potencial. Então é diferente. A gente só cobra de quem a gente sabe que tem como. A gente só cobra de quem a gente sabe de onde pode sair alguma coisa. Então a gente cobrava do Nestor, assim como a gente cobrava do Antony, porque a gente sabia que dali podia sair alguma coisa. Eu não cobrava do Toró. Eu não cobro do Juan. Por quê? Porque deles, o que sair é lucro. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Quero muito saber a opinião da torcida São Paulino sobre Juan e sobre Luciano. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.